Então, pessoal, sobre o apóstolo Paulo, nós falamos um pouco na aula passada, já contamos a história dele, quem esse homem é e a importância dele, né? Deus levanta apóstolo Paulo para levar o evangelho àqueles que não eram judeus. Paulo, na verdade, teve formação de filósofo. Paulo era um filósofo. E por isso que Deus usa o talento dele, o dom dele, para nos explicar o conceito do plano de salvação. Olha tanto que Deus é maravilhoso. Ele foi lá e pegou um homem que conhecia, assim, nas entrelinhas, a lei mosaica, o Velho Testamento, e encheu esse homem da teologia de Cristo, um homem com conhecimento filosófico, e falou: agora explica para aqueles que não são judeus o meu plano de salvação e a obra que eu fiz na cruz. Foi isso que Deus levantou. Para isso, Deus levantou esse homem, que é Paulo, o apóstolo Paulo, um filósofo de primeiríssima qualidade, que estudou aos pés dos melhores filósofos daquela altura. E o que é citado é Gamaliel, que era top do top. Paulo tinha cidadania romana. Ele era um judeu nobre, por ser nobre, tinha cidadania romana. Por quê? Porque ele falava latim, ele falava grego, ele era uma pessoa extremamente estudada e pertencia à alta classe dos judeus. Ele era fazedor de tendas, construtor de tendas. E quando nós olhamos com os olhos de hoje, e aí é que está a grande questão de nós, muitas vezes, olharmos a Bíblia com os olhos de hoje, pessoal, um texto que foi escrito há 2.000 anos atrás. Então, a gente tem que respeitar o contexto do texto, né? O que era um fazedor de tendas? O que era um construtor de tendas para aquela altura? Era um arquiteto, um engenheiro civil. Era aquele que constrói casa, aquele que tem o conhecimento de se fazer uma casa. Porque a casa dos judeus era o quê? Uma tenda. Então, Paulo era um homem muito instruído. E Deus levanta esse homem para falar aos gentios e para romper. Porque o que acontece? A igreja permaneceu por muito tempo em Jerusalém. Mas o que acontece no início, logo nos primeiros anos, depois que Jesus volta aos céus, e a igreja, depois do Pentecoste, depois da primeira mensagem de Pedro, onde 3.000 pessoas se convertem, aí o que aconteceu? Teve o boom, né? O Pentecoste, o Espírito Santo visitou os apóstolos, visitou a igreja, eram 120 pessoas ao todo, que estavam reunidos orando há 10 dias, pedindo a promessa de Jesus, que era o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vem, visita-os, enche-os de poder e autoridade. Pedro fala ao povo, 3.000 se convertem das pessoas que estavam ali. E aí, o que acontece? Eles permaneceram em Jerusalém. Ficaram ali. Então, de repente, as pessoas começam a ser perseguidas. E Deus usa da perseguição à igreja para que ela se espalhasse. Porque esse era o intuito de Deus, desde o princípio. Que eles se multiplicassem. Qual foi a ordem de Jesus em Mateus 28? Ide, pregai o evangelho. Né? Então, o que acontece? Paulo, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai sair e ele vai viajar. Então, Paulo tem 3 viagens missionárias. E em cada uma delas, ele vai plantar igrejas e deixa ali essas igrejas, parte para outra viagem e assim vai, até a sua última e terceira viagem. E nessas viagens, Paulo foi preso, perseguido, e teve uma altura que ele foi até apedrejado, mas ele sobreviveu pela graça do Senhor. Então, o fato de ser romano também, até nisso Deus providenciou, porque isso livrou também Paulo de ser morto antes da hora. Mas Paulo foi mártir? Foi. Ele foi, né? Mas ele cumpriu o propósito do Senhor na vida dele. E ele teve, então, 3 viagens missionárias para que os gentios, para que aqueles que estavam longe de Jerusalém, que não eram judeus, pudessem conhecer a palavra do Senhor, né? E a primeira igreja na Europa, onde nós estamos, foi essa, Filipenses.
essa carta que Paulo escreve aos Filipenses, que está logo depois de Efésios, aos Efésios, né? Foi escrita por volta de 64 depois de Cristo, escrita por Paulo enquanto estava preso, anos depois de ter fundado esta igreja em Filipos, destinada aos cristãos de Filipos, região que hoje faz parte da Grécia. Então, Filipos está na Grécia. Foi a primeira igreja fundada na Europa por Paulo na sua segunda viagem missionária. Paulo ficou a saber que haviam sérios problemas na igreja e entre os irmãos. Combate à falsa doutrina e divisão. Alguns líderes eram contra ele, estavam questionando a autoridade de Paulo. Mas mostra Cristo como nosso maior exemplo, humildade e obediência. Ao mesmo tempo, Paulo agradece pela ajuda dada aos filipenses. O que acontece aqui, irmãos? Quando Paulo escreve essa carta aos filipenses, ele está procurando assistir e ensinar um grupo de pessoas que foi discipulado por ele, que ele plantou e deixou. Só que chega a ele notícia que está a ter contendas e que aquela igreja está a ser influenciada por falsas doutrinas daquela altura. Em todas as cartas que nós vamos falar aqui, de agora para frente, é importante que vocês percebam qual é o contexto dessas igrejas. Nós estamos a falar de 60, da década de 60 depois de Cristo para frente, certo? Nesse período, a igreja está a viver um pico de perseguição. Aliás, está a crescer o pico de perseguição nessa fase. E além da perseguição, o que a igreja estava a enfrentar? Olha, já são o quê? 60 anos depois de Cristo, certo? Jesus já foi, 60 anos, os apóstolos já estão entrando na sua velhice, ensinando, já são muitos anos que as pessoas estão ali a viver enquanto igreja. Essas igrejas, elas tinham dois grupos específicos. Quais eram? Os judeus e também tinham gentios. E aí o que acontece? Muitos começaram a surgir falsas crenças de pessoas que começaram a distorcer o evangelho, distorcer a doutrina cristocêntrica, a doutrina daquilo que Jesus ensinou. E uma das principais ideologias que, de uma forma ou de outra, estava a influenciar todas as igrejas naquela altura e se tornou uma ameaça para as igrejas daquela altura, é a doutrina chamada agnosticismo. O agnosticismo estava a permear como Satanás ele age, ele é sutil, né? Ele age assim. Então, o agnosticismo estava a mesclar-se e haviam pessoas influenciadas por essa ideia que estavam a querer doutrinar pessoas dentro da igreja. E o que o agnosticismo crê, afinal? O que eles pensam? Eram pessoas, estudiosos, pessoas que ouviram o cristianismo e falaram, então tá. Mas olha, é o seguinte, eu creio que existe mesmo um Deus, que existe mesmo um sobrenatural, um espiritual. Só que esse sobrenatural e esse espiritual está no âmbito do espiritual e do sobrenatural. E ele não atinge a minha vida material e nem a nossa vida. Deus é muito santo para influenciar nós aqui. Então, nós aqui, vamos viver nossa vidinha podrinha aqui mesmo, na carne? Vamos fazer tudo que nós queremos fazer aqui mesmo? Por quê? Porque o espiritual, gente, se você crê no seu espiritual, tá tudo certo lá. Mas nossa vida material aqui, a gente vive do jeito que a gente quer mesmo. Porque o espiritual não influencia no carnal. Olha a ideia. E não é terrível, pessoal? Não é saboroso para a alma esse discurso? Claro que é. Além de ser algo que tem meia-verdade. Satanás trabalha muito com meia-verdade, pessoal. Muito. Meia-verdade também podemos chamar de engano. Enganar as pessoas. E muitos nesse contexto estavam a ser enganados por essa ideologia gnóstica, em que convidava as pessoas a servir a Deus apenas por um âmbito. E ali tirava a questão do relacionamento, a questão da transformação de vida. Deus passa pela minha vida, mas eu permaneço do mesmo jeito. Porque eu só creio nele lá. Tá tudo certo. Deus está lá, no mundo espiritual dele, e nós estamos aqui. Então, eles estavam cortando
cortando relacionamento com Deus. E contra essas doutrinas, tanto o apóstolo Paulo, como Pedro, como João, vão combater nessas cartas que nós vamos ler de agora para frente. Esse é o contexto dessas igrejas, esse é o contexto do qual estavam a viver naquele período. Um franco crescimento da igreja, pessoas a sair de todas essas igrejas estabelecidas, principalmente de Éfeso, que se tornou um polo de missionários que saíam de Éfeso, que era a igreja do apóstolo João, né, ou presbítero, ou seja, o velho. E o que acontece? Franco crescimento, mas, ao mesmo tempo, também extrema contaminação e perigo de contaminação e ideias contrárias à base do que é o verdadeiro evangelho. Então, quando vocês lerem essas cartas de Paulo, principalmente de Efésios para frente, todas têm esse contexto que eu estou falando aqui para vocês, tá bom? Em que Paulo está a combater, e os outros apóstolos também vão ter muito esse objetivo em suas cartas de alertar a igreja. Voltem para a doutrina verdadeira. Não dê ouvidos aos falsos mestres. Tá bom? Então, a igreja de Filipenses, Paulo vai estar alertando eles dessa questão. Então, para além de acontecer os problemas internos, havia influência de falsas doutrinas. Então, muito dessas cartas tinham o intuito de alertar os irmãos nessa questão. E aí nós vamos ler essas cartas com o olhar de com que intuito ele escreveu, como provavelmente eles absorveram e ouviram o conselho de Paulo e dos outros apóstolos também. E aí, então, perceber como posso aplicar na minha vida os princípios que essas cartas carregam para o dia de hoje, na minha vida, como palavra de Deus. Então, os filipenses, Paulo vai escrever para eles com esse intuito, e ali ele vai mostrar, então, para eles a verdadeira postura que nós devemos ter uns para com os outros, né? É em Filipenses que ele vai dizer, considerai o outro senhor sobre si mesmo. E ele vai dizer, olhem para Jesus, que não considerou ser Deus, mas esvaziou-se de si mesmo e tornou-se em forma de homem e morreu em uma cruz por você. Paulo vai levá-los ao caminho da humildade e da obediência a olhar para Jesus. Depois, Colossenses. A carta aos Colossenses foi também escrita por Paulo enquanto estava preso. Isso era uma rotina na vida dele, estar preso. Paulo escrevia, era o escritório de Paulo. O escritório de Paulo era na prisão. Aos cristãos de Colossos, essa igreja já estava na Ásia, que fica na Turquia, que nós conhecemos hoje. Paulo não fundou essa igreja e nunca tinha ido, ao contrário da igreja de Filipenses. Só um detalhe sobre Filipenses. Na carta aos Filipenses, Paulo também vai deixar bem claro que ele tinha um apreço muito especial para aquela igreja. O pessoal era uma igreja amada de Paulo, de pessoas assim que tinham um bom comportamento, e Paulo estava meio que dizer para eles, não saiam dessa linha de vocês, porque vocês são uma bênção. Paulo, pessoal, foi o primeiro missionário. Ele é, como poderemos dizer, o pai dos missionários, né? O pai da obra. Primeiro teve 3 viagens de Paulo, que foi a primeira frente missionária após Jesus. Depois vieram as outras grandes frentes missionárias, que foi logo depois da Reforma Protestante, séculos depois da Reforma Protestante, foi a segunda grande onda missionária, que evangelizou Índia, China. Nos primeiros momentos, foram os primeiros a chegar. Então, é John Wesley. Mas essa geração muito importante que foi pós-Paulo. Mas Paulo foi o primeiro. Ele nunca tinha ido até lá, mas mesmo assim os exortava em amor. Então, Paulo vai exortar os colossenses, o pessoal que estava em Colossos, a igreja de Colossos, mesmo que ele não foi o fundador, não foi o que abriu e iniciou a igreja. É provável que Epáfras, companheiro de trabalho de Paulo, tenha fundado essa igreja. Os problemas, falsas doutrinas e divisão, o que é um comum naquelas igrejas, infelizmente, que estava acontecendo, mas as cartas deles
iam para exortar essas igrejas nesse sentido. Então, Paulo vai escrever aos Colossenses com esse intuito de exortá-los em relação a essas doutrinas que eu falei para vocês e a questão da divisão que estava acontecendo na igreja. Depois, Paulo vai escrever aos Tessalonicenses. É uma carta que foi escrita em 54 depois de Cristo, destinada à igreja dos Tessalonicenses, que fica na Grécia. Tessalônica era a capital da província romana da Macedônia, ou seja, pertencia ao Império Romano, como a maior parte delas. Essa igreja havia sido fundada pelo apóstolo Paulo em sua segunda viagem missionária. Paulo esteve na segunda viagem missionária em Tessalônica para evangelizar e deixou ali uma igreja. E passado o tempo, ele escreve para essa igreja. Houve forte oposição por parte dos judeus dessa região. Por conta da oposição, Paulo e Silas, que eram os dois companheiros, né, de missões, tiveram que sair de Tessalônica e foram para Bereia. Então, eles implantaram a igreja, evangelizaram, implantaram a igreja. E, gente, onde que essas igrejas começavam? Nas casas. Essas igrejas se iniciavam nas casas das pessoas de coração de paz. Paulo começava assim. Na verdade, o movimento de Paulo era o seguinte. Qual o primeiro sítio que ele procurava na cidade? A sinagoga. Ele chegava na sinagoga, começava a ensinar para os judeus. E depois a igreja era estabelecida na casa, em uma casa. E não saía das casas. Então, Paulo estabelece a igreja numa casa em Tessalônica e depois tem que ir embora, porque os judeus começaram a perseguir, o que era muito comum também nas viagens de Paulo. Ele estabelecia o evangelho, mas aí os judeus fundamentalistas perseguiam Paulo e muitas vezes ele tinha que correr daquela cidade. Ele deixou a igreja estabelecida e saiu. Tempos mais tarde, estando em Corinto, Paulo recebe notícias por meio de Timóteo, que era outro discípulo dele, da igreja de Tessalônica. E aí lhes escreve uma carta para lhes dizer como estava contente com o progresso espiritual deles. Paulo exorta-os para não se preocuparem com questões sobre quando os mortos vão ressuscitar, quando Jesus vai voltar. Paulo termina a carta com carinho e amor, saudando os irmãos. O que estava acontecendo aqui em Tessalônica? Os tessalonicenses, na verdade, o que estavam sendo influenciados por pessoas que estavam dizendo assim, Jesus está voltando. Então, o que estava acontecendo em Tessalônica, ao longo da história, depois de Jesus, teve esses que quis ali dizer quando que o mundo ia acabar, quando que Jesus ia voltar, mas ninguém sabe disso. E eles estavam vivendo essa atmosfera. O mundo vai acabar, Jesus vai voltar. Quando é que os mortos vão ressuscitar? E cheio dessas dúvidas, Paulo escreve, gente, por favor, não é assim, fiquem calmos, Jesus não está voltando. E aí é onde essas duas cartas, pessoal, é muito interessante essas cartas aqui, porque elas meio que complementam o Apocalipse, porque elas vão dar muita explicação sobre o arrebatamento da igreja. Então, se você quer entender melhor sobre a questão do arrebatamento, da questão dos mortos, leia 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, porque aqui há muitas explicações sobre isso. Porque Paulo vai explicar a eles e dizer para eles, na verdade, olha, antes que essas coisas aconteçam, tem algo para acontecer. Vai surgir uma pessoa, e Paulo está falando do anticristo, nananana. Então, ele vai dar as orientações de que, na verdade, não era naquela altura. Para acontecer isso, precisava primeiro acontecer tal coisa. Então, se alguém virar para vocês e falar, o mundo vai acabar, então lê 1 Tessalonicenses. Aconteceu isso aqui? Não, então o mundo não vai acabar em 2000, gente. Não acabou mesmo. Né? Para acabar, tem que acontecer o que Paulo falou ali e descreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Né? Lembrando sempre, pessoal, quem é o autor da Bíblia? Espírito Santo. Esses homens foram usados por Deus para escrever a palavra, né? Então, o que estava acontecendo em Tessalonicenses era isso. Aí ele escreve uma segunda carta, em 54. Mesmo recebendo a primeira carta, os irmãos continuavam a preocupar se o mundo ia acabar mesmo para eles, né? Com tempos e datas. Alguns diziam que Jesus já havia voltado. Outros abandonavam seus trabalhos para ficar à espera da vinda de Jesus. Quem não trabalhar, não coma.
Paulo os corrige e explica que antes da vinda de Jesus haveriam sinais, haveria um tempo de maldade e pecado. Fala ainda de um poder misterioso, a quem ele chama de o perverso, e que depois, estudando Apocalipse, nós sabemos que está a falar muito provavelmente da besta, né, do anticristo, que chefiaria uma revolta mundial contra Deus, ou seja, o anticristo. Mas Deus vencerá, e aqueles que permanecerem firmes com ele também. Portanto, qual a mensagem de Paulo em Tessalonicenses? Vocês não têm que se preocupar. Primeiro Paulo responde, tá bom, vocês estão preocupados com isso? Deixa eu falar para vocês os sinais, vocês têm que ficar atentos. Esses sinais aqui, se não acontecer isso, não é o fim do tempo, Jesus não está voltando. Segunda coisa, que vocês têm que estar ciente, se você está em Cristo, fica tranquilo. Para que preocupar? O mundo vai acabar em 2000? Amém. Eu estou tranquila. Se acabar, eu estou em Cristo. Paulo traz essa mensagem para eles, né? Para acalmá-los. Depois, agora nós vamos ter cartas a pessoas. Cartas de Paulo dirigida a pessoas, não mais a igrejas, como nós estávamos estudando agora. Então, nós vamos ter a primeira carta que Paulo escreve a uma pessoa, que é a carta de Timóteo. Timóteo, como nós já falamos aqui, era um discípulo de Paulo, jovem, filho de uma judia, casada com um grego. Portanto, Timóteo se converte, a mãe de Timóteo se converte e a Timóteo se converte também e depois torna-se um discípulo de Paulo. Carta pastoral, juntamente com 2 Timóteo e Tito, trata dos deveres dos pastores, líderes do povo de Deus. Timóteo era o companheiro de missões de Paulo. A mãe de Timóteo era uma judia que havia aceitado a fé cristã e o pai de Timóteo era um grego. Previne o jovem pastor sobre as falsas doutrinas. Havia falsos mestres proibindo o casamento e o consumo de certos alimentos. Porque, para além do agnosticismo, tinha também a questão da influência dos judeus, que queriam que o povo retomasse as velhos hábitos, as velhas leis mosaicas, né? Então, várias coisas estavam ali permeando a igreja e ameaçando a doutrina cristã, ou centralizada em Jesus, aquilo que Jesus ensinou, né? Então, o que acontece aqui? A carta de Timóteo, a carta a Tito, são duas cartas pastorais, em que Paulo agora vai exortar esses homens de como eles deveriam conduzir as igrejas das quais estavam sob a sua responsabilidade. Essas cartas são cartas pastorais, são cartas em que todo líder, toda pessoa que cuida de pessoas precisa ler. Escrita por Paulo, né, também endereçada a Timóteo, responsabilidades e deveres de Timóteo. Paulo sente que sua vida está chegando ao fim e por isso aconselha o seu amigo para que ele seja forte e persevere até o fim. Fala da sua própria vida cristã, fé, amor, firmeza, perseverança. Paulo se usa como exemplo para Timóteo e diz, siga o meu exemplo, né? E dá orientações para Timóteo no sentido de ser perseverante. Porque o que acontece? Paulo vai escrever a segunda carta aos Timóteo, pessoal, no seu último cárcere. E os teólogos acreditam que essa carta foram as últimas palavras de Paulo, foi a última carta de Paulo, né? Um dos últimos escritos de Paulo. E nela nós vamos entender um tom meio que de despedida mesmo de Paulo, um tom meio melancólico, né? De estou a chegar no fim da minha carreira, a que me foi proposta.